Você sabe o que o presidente do Werder Bremen disse quando perguntaram para ele por quanto ele venderia o Diego? Sua frase foi: "Se quiserem tirá-lo de nós, terão que me matar primeiro." E ele não estava sozinho. Naquela época, Diego parecia ter todo o mundo do futebol ao seu favor, todas as lendas descendo de seus tronos para adorar o novo garoto do quarteirão. No Brasil, Ronaldo o exibiu como um pai orgulhoso. Zico afirmou que ele o lembrava de seu eu mais jovem. Na Itália, Anastácio o chamou de uma mistura de Zidane, Baggio e Platini, enquanto Vialli disse literalmente que ele valia tanto quanto Messi ou Cristiano Ronaldo. O Diego era considerado um dos 3 melhores jogadores do mundo. Mesmo jogando na Alemanha, o grande Beckenbauer afirmou que ele era o jogador perfeito, que a razão pelo qual o Werder Bremen estava destruindo o Bayern de Munique era porque eles tinham o Diego. Naquele momento, realmente parecia que nada poderia dar errado. Bayern, Real Madrid, Juve, todos vieram atrás dele. E não foi só porque ele foi indicado para a Bola de Ouro ou porque ele contribuiu com quase 100 gols em apenas 3 temporadas do Bremen, mas porque todo mundo já sabia que ele era um jogador único na geração. Mas sua escolha comprometeu o seu futuro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como uma decisão matou a carreira daquele que seria o jogador perfeito. Mas antes, faz aquele hat-trick pra nós, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada. Há 8 anos, o Santos estava em uma situação delicada, sem conquistar nada a nível nacional desde a época em que Pelé ainda brilhava nos gramados. O clube lutava para se manter de pé, enfrentando dificuldades até para pagar os seus próprios jogadores, que partiam em busca de oportunidades melhores. Mas que eles escolheram para resgatar a equipe? Os jovens da academia. Inicialmente menosprezados, esses garotos provaram que tinham talento de sobra. Nomes como Alex, Elano, Robinho e, acima de tudo, Diego surgiram para fazer história. Diego, aos 16 anos, recebeu a camisa 10 de Pelé com a missão de salvar o clube. Uma tarefa que parecia impossível aos olhos de muitos, mas não para ele. Em campo, seu desempenho não condizia com sua juventude. A poucos dias do início do campeonato, enfrentou seu teste mais difícil contra o poderoso São Paulo, liderado por nomes como Rogério Ceni, Júlio Batista, Luiz Fabiano e o então promissor Kaká. Com 2 assistências cruciais, Diego mostrou ao país que o Santos estava de volta. No entanto, a vitória não veio facilmente. No confronto seguinte, um desastre se abateu sobre ele. Após perder um pênalti e cometer erros, ele foi rotulado como um pirralho arrogante, mas sua redenção veio rapidamente. Nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro, Diego brilhou novamente, marcando nos 2 gols contra o São Paulo, levando o Santos às semifinais. Na final, Diego deu uma assistência crucial, colocando o Santos na frente e se tornando o jogador mais jovem a conquistar o Campeonato Brasileiro. Diferentemente de outros recordistas anteriores, Diego não era apenas um reserva em um time poderoso que era o Santos. Ele era a estrela que guiava o seu clube para a glória. No próximo ano, a Libertadores o aguardava. Na fase de grupos, Diego marcou 6 gols em 6 jogos, demonstrando sua versatilidade desde cobranças de falta até assistências de calcanhar. Ele já era destaque nas manchetes, e logo no primeiro jogo eliminatório, fez uma das melhores atuações já vistas, participando dos 4 gols do Santos, os levando a empatar o jogo. E não parava por aí. Nas quartas de final, marcou talvez o gol mais importante do torneio, e nas semifinais deu uma assistência para o primeiro gol e depois marcou um gol incrível para o terceiro, levando o Peixão à sua primeira final em 40 anos. Mas mesmo quando a maior história se tornou ainda maior, o Boca os derrotou impiedosamente. Mas ainda assim foi um ano incrível. A Nike o nomeou o melhor jogador da América do Sul. Ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e uniu forças com Kaká para levar o Sub-23 do Brasil à final da Copa Ouro. Mesmo diante de tantas conquistas, as coisas começaram a desandar. Em janeiro de 2004, o Brasil foi eliminado no torneio pré-olímpico, e uma sombra de dúvidas começou a pairar sobre o Diego. Apesar de ter participado de 6 gols em 7 jogos, as críticas persistiam, rotulando-o como apenas um pirralho arrogante. Mesmo sendo capitão do Santos, ele foi transformado em bode expiatório. Em julho, foi convocado para a Copa América, e apesar de passar a maior parte do tempo no banco, foi ele quem deu a assistência decisiva para o gol que levou o Brasil aos pênaltis e a vitória no torneio. Mas mesmo com essa redenção, era tarde demais. Poucas semanas depois,
O campeão europeu, o Porto, já havia o contratado. 3 anos antes, Diego havia recebido uma missão impossível. Dessa vez não seria muito diferente. Ele teria que substituir o Deco, o vice-campeão da Bola de Ouro e uma lenda do clube. Enquanto o Porto lidava com a saída de José Mourinho e passava por 3 treinadores em um ano, Diego enfrentava o desafio de reerguer a equipe, que marcava míseros 39 gols ao longo de toda a temporada do campeonato. Diego era como um farol de esperança, mesmo quando não estava impressionando ninguém, especialmente após 4 anos observando o gênio Deco. Mesmo assim, seu potencial era evidente, com o Porto conquistando a Copa Intercontinental em meio ao caos. Diego poderia se considerar campeão mundial aos 19 anos, mesmo que tenha sido expulso por comemorar excessivamente. Mas isso não importava. Quando a segunda temporada começou e Quadriance assume o time, não havia indícios de que sua passagem pelo clube terminaria tão cedo. Porém, em uma reviravolta inesperada, Diego foi chamado para uma sala pelo treinador após uma derrota e informado de que ele não era mais necessário. Sem mais explicações, Diego sentiu que sua carreira havia chegado ao fim. Em uma temporada em que planejava garantir uma convocação para a Copa do Mundo, ele foi excluído, não jogando um único minuto nos últimos 4 meses. Embora muitos clubes brasileiros estivessem interessados em seu retorno, Diego rejeitou todas as ofertas. Ele prometeu a si mesmo alcançar o topo do futebol mundial e não deixaria a Europa até concretizar esse objetivo. E aí, em maio de 2006, Diego assinou com o Werder Bremen, onde mais uma vez recebeu a missão de substituir uma lenda, Johan Michel. Apesar do peso das expectativas, Diego fez o impossível parecer fácil, assim como havia feito no Santos. O cara rapidamente se destacou na Bundesliga, sendo eleito jogador do mês da liga e conquistando os corações dos torcedores. Sua habilidade era evidente, e até mesmo seus erros eram perdoados diante de seu talento. Durante a segunda metade da temporada, Diego continuou a brilhar, mesmo que o Bremen tenha desacelerado. Ele manteve os números impressionantes, destacando-se em jogos importantes, como nas quartas de final da Copa UEFA, contra o AS Alkmaar. Um momento emblemático foi seu gol contra o Alemannia Aachen, visto pelos olheiros do Real Madrid e pelo próprio Pelé. Embora o Bremen tenha perdido o título, Diego foi reconhecido como o melhor jogador da liga pela revista Kicker. No entanto, sua alegria foi escurecida quando Dunga o deixou assistir à Copa América dos bastidores enquanto o Brasil erguia o troféu. A jornada de Diego era uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, mas seu talento indiscutível continuava a brilhar. No início de sua segunda temporada, Diego estava voando alto. Nos playoffs da Liga dos Campeões, ele foi o protagonista, marcando um gol e dando assistência para outro, colocando o Bremen na competição. E mesmo que tenham sido eliminados na fase de grupos, o seu desempenho contra o Real Madrid foi tão impressionante que até Van Nistelrooy disse que eles precisavam levar a promessa. Foi aí que o Real Madrid começou a flertar com Diego, com elogios mútuos. Aliás, a paquera ficou tão intensa que o presidente do Werder Bremen teve que intervir, dizendo: "Se quiserem tirar o Diego de nós, terão que me matar primeiro. Diego só sairá do Bremen com o meu cadáver. Ninguém do Real Madrid veio falar comigo. Diego tem contrato por muitos anos e ficará conosco porque é nosso." Apesar disso, os rumores só aumentaram após a temporada, especialmente quando Diego foi convocado para os Jogos Olímpicos e brilhou, marcando 2 gols e dando 4 assistências em apenas 6 jogos, sendo uma das estrelas da competição, enquanto o Brasil conquistava a medalha de bronze. Mas apesar de ser a melhor temporada de sua carreira, foi também a temporada que o abalou. Depois de jogar contra a Bolívia, ele nunca mais vestiu a camisa da seleção brasileira. Mesmo assim, naquele ano Diego marcou 21 gols e deu 11 assistências. Tudo isso como meio-campista. Na Copa UEFA, seu nome estava nas manchetes, marcando e dando assistência contra o Milan e fazendo 4 gols alucinantes nas quartas de final. Na semifinal contra o Hamburgo, ele fez história, levando o Bremen a vencer todos os 4 jogos. Embora tenha recebido um cartão amarelo e perdido a final, o gol decisivo na final da Copa da Alemanha foi o suficiente para compensar. Depois disso, Diego foi indicado ao prêmio de jogador do ano da FIFA e a Bola de Ouro, sendo considerado um dos melhores do mundo na época. Mas a verdade é que ele cometeu um erro ao recusar o Bayern de Munique e escolher a Juventus, onde acabou enfrentando decepções e reviravoltas em sua carreira. Diego, com apenas 24 anos,
ficou profundamente marcado pela péssima experiência, marcando apenas 7 gols em 47 jogos pelo clube italiano. Assim, tentou voltar ao Bremen e disseram para ele que era financeiramente impossível. Daí ele buscou refúgio no Wolfsburg, achando que estava perto o suficiente, mas o que o aguardava era mais do mesmo. O Wolfsburg estava em uma crise profunda após o surpreendente título da Bundesliga em 2009. Eles fizeram de Diego sua transferência recorde, esperando que ele resolvesse seus problemas. Porém, as coisas não saíram como o esperado. Houve um grande conflito público com o técnico Steve McLaren, culminando em Diego desobedecendo suas ordens e cobrando um pênalti que não deveria, resultando em uma derrota e queda para o 13º lugar na tabela. O técnico McLaren foi demitido e Diego multado, mas ele acabou do lado errado do tabuleiro, quando o novo técnico Felix Magath o deixou de fora da partida decisiva de rebaixamento, levando-o a abandonar o campo de treinamento, rompendo qualquer vínculo remanescente com o clube. A partir daí, Diego foi preso em um ciclo vicioso, com o Wolfsburg se recusando a vendê-lo a um preço acessível, enquanto outros clubes tentavam afastá-lo. Embora tenha sido emprestado ao Atlético em um ponto, onde teve sucesso, as negociações difíceis só se resolveram 1 ano e meio depois. Com seus 30 anos se aproximando, Diego se transferiu para o Fenerbahçe, mas como muitos presumiram que seu tempo sobre os holofotes havia acabado, ele retornou ao Brasil, chegando ao Flamengo em 2016. A transferência foi tão empolgante que seu nome se tornou tendência mundial no Twitter, apelidado pela mídia de o efeito Diego. Ele foi fundamental para a transformação do Flamengo de medíocre para um time incrível em apenas uma temporada. No entanto, em 2018, sua trajetória teve altos e baixos novamente, com especulações sobre sua convocação para a Copa do Mundo. Mas as coisas se complicaram quando ele teve um desempenho abaixo do esperado e acabou sofrendo uma lesão que o deixou de fora da temporada. No entanto, Diego não desistiu. Após uma longa repercussão, ele retornou ao campo e, de forma incrível, desempenhou um papel crucial na final da Libertadores, ajudando o Flamengo a conquistar o título. Seu desempenho impressionante rendeu elogios de Jorge Jesus, que o chamou de um dos maiores capitães que já viu. E assim, aos poucos, Diego construiu seu legado, tornando-se uma figura lendária no mundo do futebol. Sua última temporada foi marcada por mais um título de Libertadores, solidificando seu lugar entre os grandes do esporte. As comparações com lendas como Zico, no final das contas, não pareciam tão absurdas. Mas agora me fala, como você acha que seria a carreira de Diego se ele fosse para o Bayern de Munique? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.